Peixes, o misterioso sonhador do zodíaco, move-se ao ritmo de seu próprio coração. Tentar controlar um pisciano é como tentar segurar a água com as mãos, impossível e efêmero. Hoje você descobrirá 20 razões pelas quais ninguém pode verdadeiramente controlar um pisciano. Algumas dessas razões podem te surpreender, mas uma em particular provavelmente te deixará completamente indiferente. A número 7 é definitivamente inesperada. Seja você de peixes ou simplesmente curioso, esta lista revelará o espírito indomável por trás deste signo mágico. Pronto para mergulhar? Antes de começar, comente seu signo do zodíaco e data de nascimento. Estarei lendo seus comentários. Vamos começar. Número 20. Vivem em seu próprio mundo. O pisciano não está preso ao mundo que os outros veem. Ele existe em um reino emocional e espiritual próprio, profundo e rico. Enquanto outros buscam estrutura, regras e previsibilidade, Peixes navega livremente através da imaginação e da intuição. Este mundo interior é tão profundo e poderoso que o controle externo simplesmente não tem o mesmo impacto. Você pode tentar impor limites ou expectativas, mas o pisciano não resistirá de maneira direta. Ele simplesmente se afastará. Ele não precisa lutar para se manter livre, simplesmente segue sua própria correnteza. Isso o torna incrivelmente difícil de capturar. Quando a realidade se torna muito dura ou rígida, o pisciano se retira para seu universo pessoal, onde as emoções, os sonhos e a energia guiam cada um de seus passos. Você não pode controlar alguém que não joga o mesmo jogo que você. O pisciano não busca domínio nem rebelião. Simplesmente se move em um ritmo diferente. Seu mundo pode parecer distante ou difícil de compreender, mas lhe dá a capacidade de se manter intacto diante da pressão. Por isso ninguém pode realmente controlar um pisciano. Ele já está em outro lugar, vivendo segundo regras que só ele pode sentir. Sua liberdade não é barulhenta nem dramática. É tranquila, suave e absolutamente inabalável. Número 19. Percebem as verdadeiras intenções instantaneamente. Você não pode mentir para um pisciano, pelo menos não de verdade. Ele pode sorrir, concordar ou ficar em silêncio, mas por dentro já sabe a verdade. Peixes têm um radar emocional tão poderoso que capta as intenções antes mesmo que uma palavra seja dita. Não se trata de lógica nem de evidência, mas de pura intuição. Ele sente quando algo não está certo, quando alguém está escondendo algo, ou quando a manipulação começa a aparecer e, quando percebe, afasta-se em silêncio. Peixes raramente confronta ou discute, simplesmente desaparece. Isso o torna incrivelmente difícil de manipular ou controlar. Ele não precisa de provas para se proteger. Confia no que sua intuição lhe diz. Se alguém tenta dominá-lo através da culpa, do encanto ou da pressão, Peixes vê através de tudo. Sua bússola interna o alerta muito antes que a maioria das pessoas note um problema. Essa inteligência emocional permite que ele se mantenha afastado de pessoas que querem limitar sua liberdade ou usá-lo por razões egoístas. É quase mágico o quão rápido ele percebe o perigo e ajusta seu rumo. O pisciano pode parecer suave, mas não confunda sua amabilidade com ingenuidade. Sua intuição é um de seus maiores escudos e uma grande razão pela qual ninguém pode realmente controlá-lo. Número 18. Não seguem a lógica convencional. Peixes é governado pelas emoções, pela energia e pelos sonhos, não pela lógica. Enquanto outros buscam estrutura, previsibilidade e fatos, o pisciano se move pela vida, guiado pela intuição e pelo sentimento. É isso que o torna tão imprevisível. Ele pode dizer sim hoje e não amanhã. Não por ser indeciso, mas por ter sentido uma mudança de energia que os outros não conseguem ver. Tentar controlar um pisciano através de regras ou razões geralmente acaba mal, porque ele não mede a vida da mesma maneira. Não se pode traçar seu caminho apenas com lógica. Ele segue sinais, sentimentos e sutis pistas emocionais.
Para muitos, isso faz com que o pisciano pareça misterioso ou até caótico, mas para ele é a coisa mais natural do mundo. Ele confia no invisível e acredita em forças que vão além da explicação. Isso o torna incrivelmente criativo e espiritualmente sintonizado, mas também quase impossível de prever ou capturar. Não se pode planejar em torno dele nem enquadrá-lo, porque ele não se encaixa em um molde baseado apenas na razão pura. O pisciano vive nos espaços intermediários, no intuitivo, no emocional, no simbólico, e quando alguém tenta controlá-lo usando a lógica, ele simplesmente se afasta sem se mover. Seu caminho não é reto, mas é absolutamente seu. Você acha que já cobrimos tudo? Pense de novo. Número 17. Anseia por liberdade emocional. Peixes não apenas deseja a liberdade emocional, ele precisa dela. Suas emoções são vastas, fluem e mudam constantemente, e ele precisa ser capaz de senti-las sem julgamento ou restrições. Tentar controlar como um pisciano se sente ou se expressa é como tentar colocar o oceano em uma garrafa. Simplesmente não funciona. Qualquer tentativa de rotular, reprimir ou limitar suas emoções cria uma quieta sensação de pânico em seu interior. Ele pode não dizer em voz alta, mas começará a se afastar. O controle emocional, seja através de críticas, vergonha ou mesmo pressão sutil, faz com que o pisciano se sinta inseguro e incompreendido. É então que ele se fecha ou se afasta flutuando. O que o torna tão único é sua abertura a todas as experiências emocionais, da alegria à tristeza ou ao espanto. Essa abertura permite que ele se conecte profundamente com os outros, mas apenas quando se sente livre para fazê-lo. Ele resiste ao confinamento emocional tanto quanto outros resistem a jaulas físicas. Sua sensibilidade não é uma fraqueza, é uma linguagem profunda e complexa que só flui em liberdade. Por isso, ninguém pode realmente controlar um pisciano. No momento em que sente o confinamento emocional, ele escapa, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, mas sempre completamente. Seu coração foi feito para se mover livremente e ele protege essa liberdade com tudo o que tem. Número 16. Desaparecem sem aviso prévio. Um dos traços mais misteriosos de peixes é sua capacidade de desaparecer de forma tranquila, elegante e sem explicação. Quando algo ou alguém não está alinhado com sua energia, o pisciano nem sempre luta ou discute. Ele simplesmente vai embora. Esse desaparecimento nem sempre é físico. Às vezes, ele se retira emocional ou mentalmente muito antes de partir fisicamente. Ele pode sorrir e concordar, mas por dentro já se afastou. Se sente esgotado, desrespeitado ou confinado, o pisciano não precisa de um confronto, ele simplesmente desliza para o silêncio. Essa habilidade de sair sem drama o torna incrivelmente difícil de controlar. Você não verá isso acontecer. Ele pode parecer completamente presente em um momento e, de repente, não estar mais lá, nem física, nem emocionalmente. O pisciano sabe quando algo não está certo e, em vez de ficar e se forçar a se adaptar, ele escolhe a paz. Ele não anuncia, não exige atenção nem busca vingança. Ele simplesmente desaparece. Essa saída silenciosa é uma forma poderosa de autoproteção. Deixa os manipuladores confusos e os controladores impotentes. Você não pode controlar alguém que não fica o suficiente para ser pego. O pisciano desaparece não por ser fraco, mas por saber que sua energia é sagrada e não a desperdiçará onde não é honrada. Número 15. Não são apegados a coisas materiais. Peixes não se sente atraído pelo mundo material como a maioria das pessoas. Ele não persegue posses, status ou marcadores superficiais de sucesso. Em vez disso, sua realidade existe além do que pode ser tocado ou visto. Esse desapego do mundo físico torna incrivelmente difícil controlar um pisciano por meios materiais. Não se pode comprar sua lealdade nem prendê-lo com coisas luxuosas, porque seus valores são muito mais profundos.
O pisciano se importa mais com experiências, emoções e conexões espirituais do que com objetos ou dinheiro, enquanto outros se concentram em adquirir e se agarrar ao material. Peixes está mais interessado em soltar e explorar os reinos invisíveis da criatividade e do sentimento. Esse desapego não significa que ele viva sem conforto. Significa que encontra riqueza na simplicidade e no significado além da superfície. Como seu mundo é mais sobre crescimento interior e profundidade emocional, tentar controlar ou influenciar um pisciano através de presentes materiais ou status simplesmente não funcionará. Sua liberdade está ancorada em sua capacidade de viver com leveza, além do domínio das posses. Esse traço estranho, mas belo, permite que ele se mantenha fiel a si mesmo e resista ao controle externo de uma maneira muito única. Número 14. São mestres do desapego silencioso. O pisciano tem uma forma única de parecer presente, enquanto sua mente e seu espírito já estão em outro lugar. Ele pode estar fisicamente com você, concordando e respondendo, mas por dentro está flutuando em um universo completamente diferente. Esse desapego silencioso é um mecanismo de defesa e um hábito natural. Ele permite que o pisciano proteja sua energia da negatividade ou de tentativas de controle sem a necessidade de confronto. Ele não anuncia sua distância, simplesmente se torna menos acessível. Esse traço torna o pisciano incrivelmente esquivo e difícil de reter. Você não pode controlar alguém que não está completamente ali, mesmo quando parece estar. Sua presença é fluida, movendo-se entre realidades e espaços emocionais. Essa capacidade de se desapegar silenciosamente significa que o pisciano raramente discute ou briga quando se sente preso. Ele simplesmente se retira para seu mundo interior. É uma rebelião suave que mantém seu espírito seguro. Para aqueles que tentam controlar um pisciano, essa distância silenciosa é confusa e frustrante. Mas para o pisciano, é uma forma de manter sua liberdade sem drama. Eles estão presentes quando escolhem estar e distantes quando precisam, o que os torna quase impossíveis de controlar. Número 13. Se contradizem de propósito. O pisciano se sente confortável vivendo com contradições e mudando de opinião sem culpa ou necessidade de explicação. Ele entende profundamente que a vida é fluida e que nada permanece igual. Isso significa que não sente pressão para ser consistente em suas opiniões, crenças ou comportamentos. Se seus sentimentos ou circunstâncias mudam, ele se adapta naturalmente, mesmo que isso signifique contradizer o que disse ontem. Essa natureza flexível e adaptável confunde muitos, mas para o pisciano é libertadora. Ele não precisa se justificar porque sabe que tudo flui e evolui. Esse traço torna difícil rotular um pisciano ou controlar suas escolhas. Tentar prendê-lo em uma caixa de certo ou errado só terá o efeito contrário. O pisciano simplesmente contorna suas expectativas e muda de direção sempre que sente que é o certo a fazer. Suas contradições não são sinais de fraqueza ou confusão, mas expressões de liberdade e crescimento. Ao abraçar os paradoxos dentro de si, o pisciano mantém sua independência e imprevisibilidade intactas. Essa capacidade de mudar sem pedir desculpas é uma de suas defesas mais estranhas e poderosas contra o controle. Número 12. Gostam de quebrar regras suavemente. O pisciano não se rebela com um desafio ruidoso ou com raiva. Em vez disso, ele quebra as regras de forma tranquila e suave, quase como se estivesse ignorando as normas sem fazer alarde. Essa forma sutil de resistência o torna difícil de controlar, porque ele não luta diretamente. Ele simplesmente não cumpre quando algo não lhe parece certo ou quando limita sua liberdade. O pisciano pode seguir as normas sociais na superfície, mas as flexibiliza ou as contorna em particular ou de maneiras que não são óbvias. Sua transgressão não é sobre o caos, é sobre preservar seu próprio senso de paz e individualidade. Essa desobediência tranquila
Confunde aqueles que querem impor ordem, porque o pisciano nunca parece ser abertamente rebelde. Ele evita o conflito, mas se recusa a ser confinado. Ao flexibilizar suavemente as regras, ele mantém o controle sobre sua própria vida. Essa calma desafiadora o protege e lhe permite manter-se livre sem atrair atenção negativa. Para o pisciano, não se trata de lutar contra o sistema, mas de se mover através dele em seus próprios termos, criando seu próprio caminho com graça e sutileza. Número 11. Reinventam-se constantemente. O pisciano é um metamorfo. Ele nunca permanece o mesmo por muito tempo e está em constante evolução, crescimento e mudança. Essa reinvenção contínua significa que ele não pode ser controlado, porque nem mesmo ele sabe completamente o que vem a seguir. Ele se adapta com facilidade a novas experiências, interesses e emoções, deixando para trás versões antigas de si mesmo e se tornando novas pessoas regularmente. Esse traço torna o pisciano misterioso e imprevisível. Tentar prendê-lo ou fazê-lo se encaixar em um molde específico é impossível, porque ele está sempre em movimento. Ele pode te surpreender com mudanças repentinas em sua atitude, estilo ou prioridades. Essa identidade fluida mantém o pisciano livre das limitações impostas por rótulos fixos ou expectativas. Seu poder reside em sua capacidade de começar de novo e abraçar a mudança sem medo. Ninguém pode possuir um pisciano, porque ele não pertence a uma única versão de si mesmo. Sua reinvenção constante não é apenas uma forma de sobreviver, mas uma maneira de prosperar. Isso o torna único, esquivo e incontrolável. Número 10. São guiados por algo maior. O pisciano é guiado por uma força interna que muitas vezes parece misteriosa e difícil de explicar. Esse poder que o guia nem sempre é lógico ou visível, mas é sentido profundamente. Pode ser fé, intuição ou um forte senso de propósito que o impulsiona para a frente. O pisciano confia mais nessa energia invisível do que nas opiniões ou regras dos outros. Isso lhe dá direção mesmo em momentos de incerteza ou caos. Essa orientação interna o torna menos propenso a ser controlado, porque ele não segue as expectativas externas, mas o que sente ser verdadeiro para sua alma. É uma força silenciosa, mas poderosa, que molda suas decisões e ações. Às vezes, os outros não entendem esse impulso, porque não se baseia em fatos ou planos, mas em um saber mais profundo. O pisciano se move pela vida como se fosse levado por uma correnteza oculta, confiando que ela o levará exatamente onde precisa estar. Essa conexão com algo maior protege sua liberdade e lhe dá força. Não importa as pressões que enfrente, o pisciano se mantém conectado à sua bússola interna, o que o torna difícil de controlar ou influenciar. Sua fé no invisível é um de seus traços mais únicos e poderosos. Número 9. Não temem dizer não. O pisciano sabe como se proteger, mesmo que o faça com um sorriso suave. Ele tem um limite firme quando se trata de dizer não e não hesita em usá-lo. Essa capacidade de recusar pedidos ou exigências é crucial para sua independência. Embora possa parecer suave ou complacente, por dentro ele é forte e assertivo. Dizer não vem da raiva ou do confronto, mas do respeito próprio e da necessidade de cuidar de sua energia. O pisciano entende que aceitar tudo o drena e o deixa vulnerável. Então, mesmo quando parece amável e agradável, ele tem uma espinha dorsal interna que se mantém firme. Isso torna o pisciano muito difícil de manipular ou controlar, porque ele não permite que a pressão ou a culpa ditem suas decisões. Ele pode dizer não com graça e sem magoar os outros. E esse equilíbrio é o que mantém seus relacionamentos saudáveis e sua liberdade intacta. Essa força silenciosa muitas vezes surpreende as pessoas que subestimam o pisciano. Por trás de sua aparência tranquila, há um não claro e firme que protege seu espírito e seu espaço. Surpreso já? Ficará ainda mais depois disto. Número 8.
Conectam-se com quem querem, não com quem devem. O pisciano não se importa com hierarquias sociais ou expectativas quando se trata de relacionamentos. Ele não está interessado em conexões que pareçam forçadas ou baseadas na obrigação. Em vez disso, busca conexões profundas de alma para alma que ressoem com seu espírito. Isso torna seus relacionamentos autênticos, únicos e, às vezes, imprevisíveis. O pisciano segue seu coração e sua intuição ao escolher com quem se relacionar, independentemente de status, posição ou conveniência. Ele não se encaixa em estruturas sociais, nem segue regras sobre com quem deveria se associar. Em vez disso, cria seu próprio círculo de pessoas que realmente o entendem e apoiam. Essa independência para escolher seus relacionamentos torna o pisciano difícil de controlar, porque ele se recusa a ser influenciado por pressões externas ou normas sociais. Ele constrói pontes onde sente uma conexão genuína e as abandona onde não há faísca. Essa forma seletiva e profunda de se conectar reflete sua natureza emocional e protege sua liberdade. Os relacionamentos de um pisciano são pessoais, significativos e escolhidos, não atribuídos ou ditados. Número 7. Mudam o roteiro sem aviso prévio. Se você faz planos com um pisciano, prepare-se para surpresas. Ele tem uma tendência natural de mudar o roteiro de repente, transformando o que você esperava em algo inesperado e, muitas vezes, melhor. Essa flexibilidade vem de sua abertura para fluir e de sua confiança na intuição. O pisciano não está preso a planos rígidos ou horários estritos. Ele abraça a mudança e se adapta rapidamente. O que começa como uma ideia pode tomar um rumo em uma nova direção assim que seus sentimentos ou intuições o guiam. Esse traço torna o pisciano emocionante e imprevisível, mas também pode ser desafiador para aqueles que preferem certeza e estrutura. Tentar controlar um pisciano fazendo planos estritos é quase impossível, porque ele naturalmente irá contornar ou reescrever a história. Essa criatividade espontânea permite que o pisciano traga novas perspectivas e energia fresca para qualquer situação. Sua disposição para mudar de rumo, sem hesitar, mantém a vida interessante e viva. Também demonstra sua profunda confiança no processo da vida e sua capacidade de encontrar oportunidades no desconhecido. O pisciano transforma mudanças inesperadas em presentes, provando que a flexibilidade é uma forma de liberdade. Número 6. São emocionalmente profundos. O pisciano sente as emoções em um nível que muitas pessoas acham difícil de acompanhar. Sua intensidade emocional é profunda e ele vivencia os sentimentos com uma riqueza e complexidade que podem ser avassaladoras para os outros. Essa profundidade permite que ele se conecte profundamente consigo mesmo e com os outros. Ele é altamente empático e muitas vezes absorve as emoções ao seu redor, o que pode tornar seu mundo interior vasto e às vezes turbulento. Como suas emoções se movem tão poderosamente, muitas pessoas têm dificuldade em acompanhar o ritmo ou entender o pisciano completamente. Essa profundidade emocional dá ao pisciano grande percepção e criatividade, mas também exige que ele proteja sua energia com cuidado. Ele não revela facilmente tudo o que sente. Em vez disso, guarda muito disso sob a superfície. Isso o torna misterioso e, às vezes, difícil de ler. Seu mundo emocional é sua fortaleza e seu escudo, moldando como ele vivencia a vida e os relacionamentos. A capacidade do pisciano de mergulhar profundamente em suas emoções o torna único e resiliente, mas também ferozmente independente. Seus sentimentos são uma parte fundamental de quem ele é, e ele protege sua liberdade emocional com paixão. Número 5. Tem dificuldade em seguir ordens que não sentem. O pisciano não é rebelde apenas por ser. Em vez disso, ele tem uma forte coerência interna que guia suas ações. Se algo não ressoa profundamente dentro dele, ele simplesmente não o seguirá. Isso não é sobre desobediência ou teimosia, é sobre autenticidade.
O pisciano vive de acordo com sentimentos, intuição e alinhamento da alma, não com demandas externas ou autoridade. Quando recebe uma ordem ou expectativa que entra em conflito com sua verdade interna, ele resiste não com uma rebeldia barulhenta, mas com uma recusa silenciosa. Ele pode parecer conformista na superfície, mas por dentro se desliga ou encontra maneiras de evitá-la. Isso o torna difícil de controlar por meios tradicionais como regras ou comandos. Você não pode forçar um pisciano a fazer algo que não parece certo. Sua lealdade e compromisso dependem do alinhamento emocional, não da pressão. Esse traço protege sua liberdade e preserva seu senso de identidade. Embora alguns possam interpretar isso como preguiça ou rebeldia, na realidade é uma profunda necessidade de integridade. O pisciano se mantém fiel a si mesmo, seguindo apenas o que seu coração e alma aceitam. Essa orientação interna é uma das razões pelas quais ninguém pode realmente controlá-lo. Pronto para aprofundar mais? É aqui que as coisas ficam interessantes. Número 4. Adoram o imprevisível. O pisciano prospera no reino da incerteza e das surpresas. Quanto mais imprevisível a vida se torna, mais fascinado e vivo ele se sente. A estrutura e a rigidez podem sufocar seu espírito, porque Peixes precisa de espaço para fluir e evoluir livremente. Ele não apenas tolera o desconhecido, ele o abraça com curiosidade e abertura. Esse amor pelo imprevisível torna o pisciano aventureiro de maneiras emocionais, espirituais e criativas. Ele se sente atraído por experiências que o surpreendem, ideias que desafiam as normas e relacionamentos que evoluem naturalmente sem pressão. Esse traço torna o controle sobre o pisciano quase impossível, porque o controle depende de previsibilidade e regras. O pisciano prefere dançar com o inesperado a ficar preso em horários ou expectativas. Sua disposição para enfrentar a incerteza sem medo mantém seu mundo cheio de possibilidades e magia. Enquanto outros buscam consolo em saber exatamente o que está por vir, o pisciano encontra consolo no mistério e na mudança. Essa capacidade de amar e até desejar o imprevisível reflete sua profunda confiança no fluxo da vida. Seu espírito livre está vivo porque se recusa a ser limitado pela certeza ou pelo controle. Para o pisciano, o desconhecido não é assustador. É onde ele realmente ganha vida. Número 3. Vivem com um pé na arte ou na espiritualidade. Peixes habita um universo que não segue as regras humanas nem a lógica. Seja através da arte, da espiritualidade ou da intuição, ele se conecta com reinos além da realidade cotidiana. Essa conexão o distingue e o torna difícil de controlar. Não se pode gerenciar alguém que vive parcialmente em um mundo de imaginação, sentimentos e energias invisíveis. Sua experiência é moldada pela expressão criativa e por percepções espirituais, que muitas vezes parecem misteriosas ou intangíveis para os outros. O pisciano se move fluidamente entre esses mundos, fundindo o real com o místico. Essa existência única significa que ele não responde bem a limites estritos ou limitações práticas. Seu senso de tempo, espaço e até mesmo de identidade pode parecer diferente do dos outros, porque ele se nutre de uma fonte mais profunda e infinita. Esse modo de vida exige liberdade e abertura, não controle ou restrição. Quando pressionado a se conformar, o pisciano pode se retirar para seu santuário artístico ou espiritual. Esse distanciamento preserva sua individualidade e protege sua alma. Viver com um pé nesses reinos superiores dá ao pisciano um profundo senso de propósito e resiliência. É parte do que o torna tão misterioso, criativo e impossível de domar. Número 2. São mais fortes do que parecem. O pisciano muitas vezes surpreende as pessoas com sua força silenciosa. Sua aparência suave e doce esconde uma alma que suportou mais dificuldades do que a maioria imagina.
Ele pode parecer frágil e vulnerável, mas sob a superfície há uma resiliência forjada através de provações emocionais, corações partidos e um profundo crescimento pessoal. Essa força interna é um dos traços mais poderosos de Peixes, embora muitas vezes seja subestimada. Ele não se vangloria de sua força, nem a usa para dominar. Ele protege a si mesmo e aos outros de forma silenciosa e firme. O pisciano sabe como sobreviver a tempestades e sair mais sábio, mesmo quando o mundo tenta derrubá-lo. Suas experiências forjaram um espírito que se recusa a ser quebrado. Essa força lhe permite manter sua compaixão e empatia sem se perder. Também o torna incrivelmente autossuficiente. Você pode pensar que ele precisa de proteção, mas na realidade, muitas vezes é ele quem a oferece aos outros. Esse poder oculto torna o pisciano difícil de controlar, porque ele não se rende nem se submete facilmente. Sua força vem do mais profundo, carregada com graça e humildade. Número 1. São o signo do encerramento e da transcendência. O pisciano não veio a este mundo para obedecer ou ser controlado. Seu propósito é muito maior: fluir, curar e nos lembrar a todos que o controle é uma ilusão. Como o último signo do zodíaco, Peixe simboliza os finais e a transformação. Ele ajuda a encerrar capítulos e a liberar o que não serve mais, preparando o caminho para novos começos. Essa transcendência o diferencia dos outros que buscam poder ou ordem. O pisciano entende que a verdadeira liberdade vem da entrega e da confiança, não do controle. Ele se move pela vida guiado por uma sabedoria superior, dissolvendo fronteiras e abraçando a unidade. Esse papel espiritual o torna impossível de dominar, porque sua essência é sobre quebrar correntes, não criá-las. O pisciano ensina que a resistência ao controle é natural e necessária para o crescimento. Sua energia flui como a água, fluida, adaptável e imparável. Ele cura ao deixar ir e lidera pelo exemplo, demonstrando que a entrega pode ser o ato mais forte de todos. Ninguém pode controlar um pisciano porque ele existe além do controle. Ele nos lembra a todos que a liberdade é encontrada ao fluir com a corrente da vida, não lutando contra ela.